Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na semana passada, nós fizemos uma atividade sobre a reportagem de divulgação científica, né? E nós já havíamos visto esse gênero na semana anterior e na semana passada vocês fizeram uma produção de texto, né? Nessa semana, nós também vamos fazer uma produção de texto, tá? O gênero dessa semana é o infográfico e ele é um gênero bastante simples, tá? Vamos ver algumas características. Bom, por info entendemos informação e por gráfico entendemos imagem, né? Ilustração, etc. Dessa forma, podemos dizer que é caracterizado por ilustrações explicativas sobre determinado tema. Então, são informações em forma de gráfico, né, de uma forma que explore imagens e ilustrações. Para tanto, o infográfico é um gênero que faz uso da linguagem verbal e não verbal. Verbal na forma de texto e não verbal na forma de imagens e alguns gráficos, né, que tem o intuito de explicar conceitos e procedimentos de forma mais atraente para o leitor. Nesse gênero, o texto escrito e a imagem são interdependentes, isto é, para compreender o conteúdo na totalidade, é preciso analisar os recursos gráficos e os enunciados verbais conjuntamente. Então, o texto e as imagens, eles se complementam, eles atuam juntos, né? A parte verbal do infográfico é constituída por blocos curtos de texto escrito. Então, são blocos curtos, pouco texto escrito. As frases são preferencialmente na ordem direta. Também tem essa questão. A parte não verbal, que pode ser constituída por desenhos, esquemas, gráficos e fotografias, e explora cores, formas e diagramação, tipos de letra, etc. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de infográfico. Como vocês podem perceber, é um texto. Isso aqui é um gênero textual. Porém, ele explora texto e imagem conjuntamente. Não tem somente texto, não tem parágrafos, não tem aquela estrutura tradicional de texto com parágrafos que estamos acostumados. Então, percebe que aqui, ó, é o mundo, né? E aqui é uma parte redonda, aqui vai fazer parte de um gráfico. Então, aqui está essa parte amarela representando 4,4% da população do planeta, né? E aí tem a informação, existem 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo, né? Então, olha, a mensagem está sendo passada com imagens e texto, pouco texto, né? É bem informativo esse tipo de texto. Aqui no Brasil essa taxa é de 5,8%, a maior taxa da América Latina. As mulheres são mais afetadas, 5,1% são depressivas, enquanto a taxa é de 3,6% entre os homens. Então, aí comparativo entre mulheres e homens, e aí representado por um desenho de uma mulher e de um homem, e aqui nessa parte colorida, né, a porcentagem. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Essa é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Então, todos representam muito também dados de porcentagem, dados estatísticos, né? Aqui, de novo, o mundo, menos de 10% das pessoas que têm depressão no mundo buscam os tratamentos necessários. Então, toda essa parte aqui faz parte de um infográfico, tá? Para ajudá-lo a compreender melhor o gênero textual infográfico, assista ao vídeo disponível no grupo, né? Que é este vídeo aqui. Bom, então, o tema dessa semana trata-se dessa questão do suicídio, porque nós estamos nos aproximando do mês de setembro, e como vocês sabem, o mês de setembro existe uma campanha sobre o Setembro Amarelo, né? Que é de prevenção do suicídio, que é, como vocês podem ver, no Brasil tem uma taxa um pouco importante, né? Então, a atividade, ela apresenta aqui, primeiro, um texto explicando sobre o Setembro Amarelo, né?
O que é o Setembro Amarelo? A campanha de Setembro Amarelo foi criada em 2014 por uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é uma ONG voltada à prevenção e apoio emocional em relação ao suicídio, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Trata-se de uma expansão das ações do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que é dia 10 de setembro, né? E assim, durante o mês de setembro, as entidades envolvidas incentivam e colaboram para que a conscientização sobre o tema seja propagada por escolas, governos, ONGs e empresas. Muito importante as escolas também, né? Que é o nosso caso. Dentre as ações comuns durante a campanha são realizações de palestras, debates e atividades voltadas para a prevenção, além de circulação de cartazes, outdoors e materiais de divulgação digital, tá? Bom, aqui embaixo você tem uma reportagem, né? Temos uma reportagem do Drauzio Varela, né? Que vocês vão ler. Eu não vou ler no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas como vocês sabem, o Drauzio Varela, ele é um médico, tá? Então, ele vai tratar, ele tem muito conhecimento sobre essas questões de médicas, né, da questão do suicídio, que envolve medicina, que envolve psiquiatria. Bom, então, assim, o texto chama-se Brasil vai na contramão do mundo e apresenta um aumento de suicídio. Então, muito preocupante. Enquanto no mundo o suicídio diminui, no Brasil aumenta, né? A taxa de suicídio no Brasil cresceu 10,4% de 2000 a 2012. E para o especialista Carlos Kais, o Brasil falha ao não adotar as estratégias preventivas. Então, vai tratar de algumas coisas assim, e percebam que, durante o texto, vocês vão encontrar muitos números, né? 71%, então, de 15 a 29 anos, a faixa etária que abrange, tá? Então, esses dados vão ser muito importantes para você fazer o seu infográfico. Você vai ler essa reportagem com muita atenção e escolher, selecionar alguns dados que estão ditos aqui, principalmente neste início, tem bastante dados, né? A questão do aumento de 10%, né? Comparado ao mundo, que a taxa mundial diminuiu. Então, esses dados numéricos, né, vão ser muito importantes na elaboração do seu gráfico. Então, você vai produzir um gráfico baseado nesses números e, juntamente com o gráfico, um texto explicativo. E isso vai constituir o seu infográfico. Então, o texto é um pouquinho extenso, tem várias informações, né? Muito importante a leitura. E também tem algumas informações adicionais, caso você queira se aprofundar no assunto, né? Existe um site do Setembro Amarelo. E a proposta é essa que eu já adiantei, né? Com base nas informações apresentadas no texto, faça um infográfico para ilustrá-lo. Siga as instruções a seguir. Você vai selecionar informações do texto, avaliando a relevância delas para explicar o assunto. Para tanto, tome nota do texto e grife as suas partes importantes, né? Muito importante. Mesmo que você esteja no celular, acompanhando pelo celular, você pode fazer anotações no caderno sobre o que você achou mais importante para constituir o seu infográfico. Se você achar necessário, também pesquise outros infográficos. Quanto maior o seu repertório, né? Quanto mais você vir desse tipo de texto, maior as suas chances de fazer um bom trabalho, né? Você vai ter outras ideias. Pesquise e selecione imagens relacionadas ao tema. Você pode imprimi-las ou copiá-las, né? Se você não tiver uma como imprimir, copiá-las à mão, como referência para montar o infográfico. Verifique se uma tabela, gráfico ou mapa enriqueceria o infográfico, e se for o caso, utilize esses recursos. Elabore a primeira versão do infográfico e verifique o tamanho da letra, né, ou fonte, se for feito no computador, as cores, os tamanhos das letras, né, ou fontes diferentes para destacar subtópicos e esquemas. Decida a disposição das imagens e dos textos no papel. Complete o infográfico com subtítulos, traços, setas, entre outros recursos gráficos. Dê um título para o seu infográfico.
Use a variedade padrão da língua portuguesa, sempre importante, não usar gírias, não usar abreviações, né? E faça, onde você vai fazer isso? Numa folha sulfite, né? Porque as linhas podem interferir um pouco nos desenhos. Ou também você pode destacar uma folha do seu caderno de desenho, que é uma folha que não tem linhas também, né? E você decide se fará com uma folha em pé ou deitada. Essa é uma questão pessoal, você que vai escolher, tá? Então, essa é a atividade de hoje. Você vai ler esse texto sobre o Setembro Amarelo, pegar algumas informações e transformar essas informações em um infográfico, tá? Lembrando que tem um exemplo de infográfico aqui na primeira folha da atividade. Tá certo? Bom, então espero que tenham gostado da atividade, que gostem e desenvolvam bem essa atividade. Podem mandar foto para mim no meu WhatsApp, para eu avaliar, para eu olhar, né? Se você não souber meu contato, pode perguntar ao professor do grupo, que eu disponibilizo meu contato, tá bom? Então, uma ótima semana a todos e até a próxima aula.